Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus, eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito bom dia, dia 25 de abril de 2025, horário 8 horas da manhã, 35 minutos. Fernando Collor é preso em Maceió. Ele foi preso no aeroporto, os agentes foram ao encontro, ele se entregou
e ele permanece preso. Ele já está preso em Maceió, Alagoas, e vão decidir aonde ele vai permanecer. Torno a repetir, ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió. Temos mais prisões no dia de hoje e o correr do feriado da Páscoa. No total, 11 mil mandados de prisão pela Interpol no Brasil. E temos também a prisão determinada por decreto do CAD, que determinou a prisão do governo Biden, dos funcionários da USAID, dos funcionários que ocuparam as dependências da CIA e do FBI, os líderes, e também o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, outros governos também, todos por decreto. No dia 25 de abril de 2025, horário 8 horas da manhã, 38 minutos, temos a prisão dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Temos a prisão do Alcolumbre, do Mota, do presidente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, Barroso. A prisão dele internacional, pelo Tribunal Penal Internacional, como também outros que foram para Roma, para o Vaticano, na Vaticínia, na sede do Hades, onde se encontra Caim, onde estão todos a proceder com as prisões pelo Tribunal Penal Internacional. O Vaticano está tomado pelas autoridades de defesa da contra-espionagem, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Interpol, das forças da Itália. Todos os que têm captura pelo Tribunal Penal Internacional serão levados à prisão no Vaticano, principalmente por esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, que o nome dele é Moacir. Ele sempre viaja com autoridades para não ter que fazer o exame datiloscópico e também de DNA, que ele diz que é o Luiz Inácio Lula da Silva, mas não é. É um impostor. Então vai todo mundo preso. Tá bom? Não fiquem assustados. São as prisões sendo feitas. São 79 mil. Da América Latina são 11 mil. E da América Central são 17 executivos do narcotráfico. Seus representantes dos operadores da lei, todos eles envolvidos em propina. Vários governadores, vários prefeitos.
secretários, tá bom? É no mundo todo. E agora as tarifas que são cobradas da China chegam a 3.400. Estavam em 245 e o senhor Trump recebeu a notícia de que as taxas iriam variar. Então ele não sabe, ele disse que vai tratar as tarifas com Xi Jinping, que já está para deixar o governo da China. Então ele está negociando, querem negociar. Entendam, todos os países que estão envolvidos devem proceder em abdicar. Aquele que não proceder conforme a administração determinada por sentença do Supremo Tribunal Mundial para o reset estabelecido em todo o planeta serão levados à prisão, considerados inimigos hostis dos EUAs, polícia do planeta. Isto foi estabelecido por Bill Gates ao fechar as luzes quando assinou o tratado e abriu as portas em plena madrugada para o advogado americano que foi nomeado a assinar o contrato vitalício das dependências da ONU, do prédio do conluio de funcionários públicos que querem se perpetuar como se reis fossem, como se legítimos presidentes eleitos pelo voto, todos já identificados, conforme meu Pix de sobrevivência. É meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma Mercado Pago. Gratidão, senhores. Fiquem com Yahushua HaMashiach. Yahushua. Yahu. Nada temam. Ele está vivo em nós. É uma frequência que atinge todo os sensores estabelecidos no DNA de cada um de nós, seres humanos. Todos somos um. Todos somos descendentes de Maria e de Yahushua HaMashiach. Yahushua, Yahu. Que tenham um bom dia e feliz Páscoa para todos. Allahu Akbar, Hashem, Yahushua HaMashiach, Yeshua, todos tenham um bom dia. Que é muito grave, né? Ele sendo condenado aí, inclusive por corrupção passiva, e outro é caso de tentativa de golpe de Estado. Mas mostra também muito, eu diria, uma colocação do Supremo Corte brasileiro, e aí no caso específico do ministro Alexandre de Moraes, né, de ter
a mesma medida do ponto de vista de ação em relação a casos que estão tramitando de políticos no Supremo Tribunal Federal. A grande preocupação que passa a ter desse grupo bolsonarista é como é que vai ser depois da tramitação e do julgamento na primeira turma. Né? E isso é uma coisa que isso é questionável muitas vezes. Que legal, né? Desse entorno que eu tenho conversado muito mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, boa noite. Eu, agora há pouco, já tinha recebido... 24 de abril de 2025, horário 22 horas 18 minutos. 22 horas 18 minutos. Do 24 de abril de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, e que já está especificado 79 mil capturas da Interpol, só da Interpol, 79 mil, sendo 11 mil na América do Sul, na América Central. Então nós já estamos tratando destes pormenores. Muitos se colocam surpresos à prisão de Collor. Mas não é para se surpreender, porque vem mais prisão aí. Vem do presidente do Líbano, príncipe do Líbano, Michel Temer Lula, príncipe do Líbano. Temos também capturas de integrantes da OCRIM, tudo isto posicionado numa investigação com provas irrefutáveis. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na intervenção pelo Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela de 123 países signatários. Então vocês estão vendo que também foi solicitada a prisão do Alexandre de Moraes, por uma determinação da presidência dos EUAS. Ou seja, é um procedimento liminar. É por escrito, uma tarefa. Então você tem essa procura mundial e que determina abdicar este impostor que exerce o maior crime, já colocada desde o início por o presidente dos Estados Unidos, Nixon, e o seu agregado favorito, Kissinger, que os dois estabeleceram que a China e eles seriam os bem-sucedidos da administração em sequência. E toda esta organização geopolítica foi procedendo até os dias de hoje, em que a artificial inteligência já tem todos os dados, tem todas as averbações das irrefutáveis provas. Então, o Collor, ele ir para a prisão, Alexandre de Moraes ir para a prisão, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está ocupando a sua fisionomia, as falsas
identidade em que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva Moacir, tem a prisão decretada conjuntamente com o senador Alcolumbre, também o presidente da Câmara dos Deputados, Mourão. Ou seja, todos estão com suas prisões determinadas. E eles não se dão por aludidos. O único que se deu por aludido, que ele já sabe que não pode espetar a vara na onça, é o senhor Putin, que ele em momento nenhum vai se atrever a ir no Vaticano arguir o seu dinheiro. Porque confiscaram dele tudo, confiscaram todo o dinheiro. Não somente dele, como também dos seus terratenientes, seus administrativos, porque ele é mafioso. Ele sim é um indivíduo honesto. Ele mostra porque aqui veio. E ele trata todo mundo com respeito. E ele se diz que ele é um bom administrador dos russos. E pelo visto, todos os russos estão com ele. Ele está mais tempo do que o Tsar da Rússia. Ele está lá já mais que muitos reis. Então, ele está com essa administração que o legitima. Ele está legitimado. Então, cabe a vocês, 17 países da América do Sul, da América Central, 10 países fazem fronteira com o Brasil. São 10 países do narcotráfico. Seus exércitos, todos os agregados, a parte os deputados, ou seja, a parte legislativa, a parte executiva, todos os 17, 10 fronteiras secas e 7 no Caribe. Todos mafiosos, delinquentes, assassinos e exterminadores. Não há dúvida. Estão matando, adoidado, entenderam? Não tem nenhum santo, não tem ninguém aí. Agora pegaram o Haddad com 50 quilos de cocaína no colo. Aí você diz, não, mas estava num carro que o Haddad mandou buscar, que era para ele 50 quilos. Certamente que era para vender. Não é? Mas o cara falou, não, eu te dei cocaína, tá bom, serve. Entenderam? Então tem o Luiz Inácio, o Alcolumbre, o garotão que entrou, não é? É o Hugo, né? Hugo. É tanta gente, eu tô um pouco cansado, né, gente? Então agora vai todo mundo preso. Até os comentaristas do Jornal das 10, eles vão à prisão. Entenderam? Todos eles. Então há uma caixa às bruxas, ninguém vai dormir. Hoje ninguém dorme, porque você pode estar dormindo. Aí vem o Sombra, a equipe Sombra do Mossad, entra na tua casa, pega você, te bota um capuz, te imobiliza os pés, as mãos, te coloca num saco e te leva. Leva você, teus filhos, tua mulher, desaparece com todo mundo. Entendeu?
Então ninguém dorme. Entendeu como é que é? Porque estamos em guerra nuclear mundial. Estamos entendidos? E eles ficam mandando dar susto. Dá susto. Claro que tem gente que se assusta, fica com medo, com receio. O que vou fazer? Aí eles sabem quem eles podem assustar. Tem gente que não se assusta. Tem gente que no momento que sabe que o bicho pegou, se você pensar só um pensamento pequenininho assim, dizer que eu sou feio com este cabelão maravilhoso, que o senhor Yarro, pô cara, 68 anos, ó, 68, 68 garotão, 68. E olha, eu sou tão grato, mas eu gosto porque eu sempre lidei com esse grupo, sempre lidei com essas feras todas, com esses Pikachu, tudo matador, mata rindo. O cara puxa revólver pra você, você começa a rir. Olha, é cômico, cara, é cômico. É cômico, bicho, é cômico. Então agora tá todo mundo dentro da lei. Quem mandou matar Bolsonaro? Foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quem contratou esse delegado que caiu de paraquedas para obstruir as investigações? Foi o Supremo Tribunal Federal. Ele pode chegar lá e dizer, olha, quem manda em mim para eu fazer as merdas é fulano, ciclano, citano. A mesma coisa que o mandante, o Brazão, Chiquinho Brazão, não é? Cada um tem os seus defuntos e cada um tem os seus matadores. Entendeu como é que é? Então, claro, vocês aí, que um tem cagaço do outro, que algum que o outro troca tiro na esplanada, um carro contra o outro, pá, pá, pá. Eu tive a oportunidade de estar numa dessa, foi ótimo. Entenderam? Então me diz uma coisa. Vocês aí, vocês querem resolver tudo a bala? Hein? Sair na porrada? Tiro e bomba? Hein? Sair na porrada, tiro e bomba, hein? Bacana, hein? Já imaginou? Agora vocês estão entregando todos os garotões. Porra, cada garotão, gente boa, com correntes, cheios do ouro. Aí tu vai falar com o cara é educado, não falta com respeito, te trata bem. Você pergunta, o que houve? Você me chama por quê? Porque o governador tá comendo minha mulher, tá comendo minha filha. Pediu arrego. Arrego é quando eu já paguei e ele quer receber de novo. E o que tá acontecendo? Eu quero que ele pare com isso. Bom, se o cargo entra, não tem como voltar atrás. Não vem com história de que você já fez as pazes, que vocês são amigos eternos, que o amor existe. Não vem com essa. Não vem com essa. Então eles entregaram todos vocês, garotada. Entregaram vocês achando que iam se safar. Entendeu? Fizeram por escrito. E aí o Moacir, que disse que tudo por vocês, não vai haver intervenção em nenhuma favela, é todo mundo PCC, todo mundo CV, todo mundo 88 facções, 10 superintendências da Polícia Federal,
Porra, vamos roubar, vamos fazer com que as leis sejam produtivas para quem cai preso. Vamos ensinar como o cara deve proceder quando roda perante a polícia. Ele entregou todos vocês, o Moacir, esse filho da puta, conjuntamente com o comunista Dino, que ele se faz o bonzinho, amigo de todos os traficantes, cheirador, por isso que é uma baleia, entendeu? E esses caras querem tirar onda, querem criar assim olha, o Alexandre de Moraes está mandando prender as pessoas, está deixando o Bolsonaro nervoso. Aí você dirá, e tem alguém que quer jantar esse cara? Porra, se tem, meu filho. Tem gente pagando dobrado, porque é aposta. Quem vai desovar o Alexandre de Moraes? Aí aparecia eu, né? Quanto você aposta? Eu aposto tanto. Entendeu? Quem vai desovar fulano? Tanto. E eles apostam. E o cara diz que vai... Porra! Na cova dos leões. Vai lá na Itália. Aliás, eu acho que ele já entrou no avião e se mandou. Hoje é quarta ou é quinta? Hoje é quinta-feira, 24 de abril. Ele já saiu a essa altura, já está no avião, indo para a Itália para chegar lá. Aí ele vai lá e ele chega... Quero falar com o curador do Banco Ambrosiano. Pois não, quem deseja? Luiz Inácio Lula da Silva. Documento. Como? Documento. Tem documento? Não, fala para ele que eu estou aqui. Ora, onde já se viu? Fala para ele que eu estou aqui com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Manda esse cara vir aqui falar comigo, que eu quero meu dinheiro. Porra, tu acha que tu vai pegar teu dinheiro? Ai, meu Deus, tu é muito ingênuo, cara. Tu é muito ingênuo. Tu é muito ingênuo. Cara, tu tá tratando com a pior das facções, a facção jesuíta. Eles dão nó em pingo de éter. É tudo excomungado. Tudo torturador, ladrão, cheirador, pedófilo. Tudo excomungado. Eles mandam no Vaticano. A sociedade agora é a China e o Vaticano, meu amigo. Entendeu? Então você vai chegar lá, vai querer o teu dinheiro? Claro, eles vão dizer, venha, me acompanhe. Aí vai mostrar para você um monte de dinheiro. Vai dizer, olha, teu dinheiro é esse aqui. Aqui ele está bem guardado, aqui ele está pagando tanto. Você sabe que quando você sair e retirar o teu dinheiro, 50% fica na conta, para que você continue tendo conta, e se você quiser, você manda mais, ou se você quiser, você deixa render, mas 50% fica. Esse é o trato. Entenderam? Porque o que tem aí que vai desaparecer de bancos vai ser tudo com o Banco Central. Não vai ter absoluto, vai ser o sistema Pix. Você recebe tanto, você paga tanto,
tudo monitorado, não tem atravessador, todo mundo vai ter água encanada, água potável, todo mundo vai ter toda a proteína, toda a vitamina requerida à sua alimentação, você vai ser checado diariamente, você vai ter qualidade de vida. Todas as informações a serem elaboradas para a tua existência. E se você é um brilhante cérebro, você tem mais consideração ainda. Entendeu? Então, o que está surpreendendo vocês? As prisões são 79 mil da Interpol. No Brasil, 11 mil. Cabe a vocês abdicar. Chegar lá e falar: senhor Trump, eu abdico em favor das taxas, nos proceda como devemos proceder, somos amigos da América. Não temos mais nada a informar. Perfeito, então você se compromissou. Mas se você quiser inventar alguma coisa para querer ser oposição, porque isso que eles fizeram a vida toda, eles sempre foram opositores deles mesmos, porque eles estavam aí para criar oposição. E isso os manteve no poder, porque isso é o único que eles sabiam fazer. Mas agora é da realização. Agora você vai ter todo tipo de benesse através da tua capacidade intelectual. Entendeu? É um novo mundo, uma nova era. Já está funcionando 15G, que eles só colocaram 10G na China. Já estão transmitindo 10G. Aqui nós estamos 5G. Mas lá já está 15G. Tem 60G, 80G, 100G, 1000G. Entendeu? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, 510-466-44734, Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Gratidão a todos vocês, amo todos vocês. Quero dizer que não há forma, porque todos foram descobertos por provas irrefutáveis, porque já codificamos todos os crimes. Desde o primeiro governo do PT, desde a época do Collor, do Sarney, onde tem arquivo, contabilidade, já foi tudo decodificado. Então nós temos o governo do Brasil, o governo Biden, vários governos, que por decreto, todos eles estão sentenciados à prisão. Sabe o que é prisão? E você está preocupado porque o Collor vai preso? Você não tem noção. Viralizem isto e não fiquem aflitos. Fiquem agradecidos, porque agora todo mundo vai trabalhar pelo justo. Você não vai pagar tributo, você é tributado na comida, na tua sobrevivência. Você, para sobreviver, você tem que pagar imposto. Onde já se viu pagar imposto da comida? É o que faz o Brasil. O único país no mundo, no planeta,
É uma escravidão. Entenderam? E isto acabou. E eles não querem se dar por convencido. Eles não querem administrar como determina a lei. Está tudo já escrito como deve ser feito. Mas colocaram os representantes dos cargos, que são atravessadores, são pessoas sem caráter, são espias, são sabotadores, são lobotomizados, que acham que são alguma coisa. E não é assim. Fiquem com Yahu, Yahu Shalom Yerushalayim. Hoje, já vamos entrar na live do dia 25, né? Hoje, 24 de abril de 2025, horário 22 horas e 43 minutos. O montante do roubo do irmão do Lula, ele é o mais, vamos dizer assim, o médio, né? Está na faixa de 1 trilhão. Todos eles estão nessa faixa, porque todos eles se projetaram. É o Sindicato Brasileiro. Entenderam? Então é um ladrão roubando outro ladrão, tudo nos partidos políticos, nas figuras, são todos gangster, metidos a gangster, mafiosos. Tudo descoberto. Maiores informações entraremos em contato. Selva. Registrando as imagens ao vivo do Vaticano, o presidente Lula é um dos chefes de Estado que estará nessa missa fúnebre em homenagem ao pontífice. Ele já chegou em Roma, ele que embarcou ontem à noite para a Itália com uma grande comitiva, vai com a primeira-dama Janja da Silva, mas também, por exemplo, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A imagem que a gente acompanha nesse momento, a imagem ao vivo do interior da Basílica de São Pedro. O que a gente percebe é, de fato, muita gente nesse momento que busca se despedir do Papa Francisco. O esquema de segurança hoje foi reforçado devido à chegada desses chefes de Estado também por lá. Além do público, a quantidade de pessoas hoje é muito maior na comparação com os últimos 2 dias, quando teve início o funeral de Papa Francisco. E nesse momento é longa a espera para aqueles que tentam acessar a Basílica de São Pedro. A gente aqui na CNN Brasil vai trazer uma cobertura completa para você ligado na nossa programação, transmitindo em detalhes o que está acontecendo lá no Vaticano. E olha essa imagem impressionante. É Praça de São Pedro completamente tomada pelo público. O losartana, também conhecido como Ara2, Coros, Zart, é um dos remédios para pressão alta mais prescritos no país, especialmente porque ele é dado de graça nas farmácias populares e nos postos de saúde. Remédio para pressão alta deve circular no sangue durante 24 horas para manter a pressão alta controlada o dia inteiro. Um problema que está acontecendo com o losartana no Brasil é que uma grande parte dos pacientes estão tomando losartana do jeito errado, apenas um comprimido ao dia. Sendo que a gente sabe que o losartana só consegue circular no sangue entre, no máximo, 12 a 15 horas. Então quem toma losartana tem que tomar um de manhã e outro à noite. Aí os pacientes acabam ficando com a pressão baixa durante o dia e à noite, de madrugada, com a pressão alta. Isso em 5 a 10 anos acaba com os rins do paciente, dilata e enfraquece o coração e favorece a ocorrência de AVCs. Converse sobre isso com seus médicos. Grande abraço. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose
my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Ah, você acha mesmo que o escândalo do INSS apareceu assim do nada? Não? Eu vou te contar. Quando os dois aposentados da Força Tarefa atravessaram o portão da antiga residência no ABC Paulista, sabiam que não se tratava de uma visita qualquer. Não depois de tudo que haviam cruzado no passado. Aquela visita discreta, aquela casa escondida entre as ruas arborizadas de São Bernardo do Campo, pertencia a alguém muito conhecido. Sabe aquela autorização especial que some logo depois que você coloca no registro? Pois é, era uma dessa que eles tinham. Quando entraram, um dos homens encostou o scanner térmico na parede do escritório. Nada. Mas um pouquinho mais à esquerda, o apito sutil soou. O sensor revelou uma cavidade, oculta atrás do gesso. Aqui, murmurou o mais velho. O outro já empunhava uma marreta com firmeza e ali derrubou. O estuque cedeu como casca ressecada. Atrás do reboco, uma abertura revelou o impossível. Ali tinha dezenas de maços de dinheiro, documentos envelhecidos e com letras garrafais Lava Jato. Mas o mais interessante, uma lista escrita INSS. O mais jovem puxou os papéis com a mão trêmula. Era uma lista. E ali tinha estampado uma sequência organizada de nomes, valores e datas. Corrupção cronometrada, cada número ali era um grito abafado do sistema. Isso é propina, pensão fraudada, pagamentos para manter a engrenagem girando do sistema. E no canto, ali embaixo na caixa, eles já tinham achado o bendito do recibo da cremação. Por um momento, nenhum dos dois falou. A cena lembrava algo que já tinha visto, não nos arquivos da República, mas em documentos sobre o narcotráfico. A semelhança com um certo chefão latino-americano era assustador. Mas o mais interessante de tudo isso é que logo após surge nas manchetes de mídias tradicionais o escândalo do INSS e traz envolvido junto com ele o irmão do presidente que vai para Roma beijar a mão daquele que um dia lhe deu a bênção. Essa história vai ter muito capítulo, se preparem. Vem comigo que eu vou continuar aquela história tenebrosa que a gente já começou aqui. Velho conhecido da Lava Jato, discreto, mas letal, aquele que carregou para a prisão inúmeros conhecidos e famosos corruptos, o japonês, entrou em cena. No 8 de janeiro, as câmeras sumiram. Conservadores foram presos sem provas. Provas? Sumiram junto com as imagens. Agora, no final de semana da Páscoa, alguém deu o troco. As câmeras sumiram de novo, mas dessa vez, quem mandou apagar? Sabia exatamente o que estava fazendo. Ao entrar nos lugares chaves de um certo filho de pessoa importantíssima no país, documentos da Lava Jato, dados como perdidos, foram encontrados, comprovativo de uma cremação atrás de um quadro, dinheiro ilícito, que agora já não abastece mais o sistema. A pergunta que fica é, quem é que está dando as ordens em Brasília hoje? Dizem que foi ele, o japonês. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não é verdade? Alexandre de Moraes apareceu no julgamento do Felipe Martins de Tipóia. Alguém andou esmurrando paredes, pelo visto. E essa história continua, não terminou ainda, tá? Aranceles del 3.400%. Sí, escucharon bien. Esa es la nueva cifra que Trump está por definir para ciertos bienes chinos que quieran entrar en su país. Trump dice que los tiempos de estafar y poner en vergüenza a Estados Unidos se terminaron. Pero China aún no cede. Sin embargo, esta vez no se trata solo de China, sino también de los países que la vienen ayudando a esquivar los aranceles desde hace años. Hablamos de Camboya, Vietnam, Tailandia y Malasia. Vengan, los invito a China en Foco. No pueden perderse los grandes golpes que se están dando estas dos superpotencias entre sí. ¿Podrán llegar finalmente a un acuerdo? ¿O lucharán hasta que una de ellas caiga? ¿Qué piensan ustedes? Quiero saberlo. Déjenme un comentario. Cocaína no colo de Haddad. Que BO, meu amigo. Vai ter que explicar. É isso mesmo. 30 quilos de cocaína caíram assim, ó, puf, no colo do Jaiminho Haddad. E eu explico para você esse mistério aí. Preste bem atenção. A Oeste traz
Deputados querem que Haddad explique 30 quilos, tá, do pó do Satanás em carro oficial da poderosa Receita Federal. Vai ter que dar explicações e vou falar uma coisa para você, hein? O tal de Washington Nascimento, que foi detido em uma operação pela Polícia Militar em São Paulo, alegou estar a serviço, tá, da Receita Federal, subordinada diretamente a esse cidadão aqui, ó. Sim, Jaiminho Haddad, que deve explicação ao povo deste país. Eu sou o Rodrigo Alvarenga, dê o seu like, ele é muito importante, ó. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho da notificação, interaja comigo, Brasil, porque se não houver interatividade aqui, o YouTube para de mostrar o nosso canal para você. E você já imaginou que desperdício a rede mundial de computador sem nós, né? Que tristeza. Então, dá o seu like aí para você me ajudar. Vamos à notícia. Esse senhor na sua tela é o Jaiminho Haddad, que está enrolado, né, até o último fio de cabelo. Porque os deputados federais, Coronel Meira, tá, do PL, o Cabo Gilberto Silva, também do PL, eles querem que o senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preste esclarecimentos sobre um homem preso por portar 30 quilos de cocaína em um veículo da Receita Federal, ou seja, em um carro, né, oficial, pago com dinheiro do povo. Então, sim, os deputados estão certos, é interesse público e o Jaiminho tem que responder. Agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo encontraram droga na última quinta-feira durante uma operação na poderosa cidade de Guarulhos, sede de voos internacionais, talvez a maior das Américas, na Grande São Paulo. A ação ela resultou na prisão do motorista Washington da Silva Nascimento, que alegou estar a serviço da Receita Federal. A droga foi escondida no banco traseiro do veículo e o motorista estava a caminho do aeroporto internacional de Guarulhos, certamente, né, para o despacho da droga. Ai, não é, Rodrigo, não é isso. Então o Jaiminho vai ter que explicar para nós o que é então. Porque como é que pode um carro da Receita Federal, um órgão tão importante, né, neste país, de altíssima patente na questão da hierarquia de autoridades no Brasil, no banco de trás, um funcionário que diz que estava a serviço da Receita, ok? Poderia ter colocado a culpa em qualquer um. Poderia ter colocado a culpa em traficante, poderia ter falado que foi coagido por um traficante a pegar aquele carro e fazer aquilo lá, porque senão alguém ia fazer alguma coisa com a família dele. Essas desculpas esfarrapadas que todos os traficantes que são pegos com droga, eles dão para a polícia, conhecidas. Agora, estranho esse camarada dizer que estava a serviço da Receita. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Por que ele disse isso aí de bate-pronto quando a polícia perguntou? Fotos da operação policial mostram que a cocaína em tijolos estava no banco traseiro do veículo, modelo Trailblazer. Dentro do carro havia, portanto, um cartão, né, de isenção de pedágio emitido pela Secretaria de Parcerias de Investimento do Governo Estadual. O carro oficial da Receita Federal pertence ao Ministério da Economia, ao qual o senhor Jaiminho é chefe. Gravidade da apreensão, só para você ter uma ideia, em documento o Coronel Meira solicita o esclarecimento, portanto, sobre, né, possível envolvimento, tá, de agentes públicos da Receita Federal com organização criminosa no narcotráfico. Ele também questiona, sim, as providências internas tomadas pelo Ministério da Fazenda na apuração do caso e também os protocolos de segurança adotados pela Receita Federal. Ou a partir de agora, que o Partido das Trevas está no comando, o tráfico de droga tem acesso até mesmo a carros oficiais. Não vão fazer nada, não? Não é? Porque vocês são tão justiceiros, né? Vocês são de uma justiça. Até há pouco tempo atrás, o Paulo Pimenta, por conta de
pessoas que estavam cobrando uma posição mais efetiva do governo na questão da enchente do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta estava pedindo até prisão para quem criticasse o governo. Uma justiça, um senso de justiça, porque é um absurdo cometer um crime como esse de criticar, né, a morosidade do governo federal. Então, é tanta, né, um senso de justiça. A pergunta que eu faço, cadê a indignação, né, do Paulo Pimenta, do Fernando Haddad, do presidente Cachaça, não é verdade? Da imprensa brasileira, a indignação de, sim, meus amigos, 30 quilos de cocaína no banco traseiro de uma Blazer da Receita Federal e um carro que trabalha exclusivamente para o Ministério da Fazenda do Jaiminho e ninguém fala nada. Qual o protocolo de segurança? E o que é que um soldado raso, um camarada como esse, estava fazendo com a chave da Blazer na mão? E detalhe, estava muito tranquilo, porque é muito estranho. Se você ver e assistir a reportagem, você vai ver que uma caixa, né, no banco de trás, nem mocosado tava, né? Na linguagem da bandidagem aí. Nem mocosado tava. E, segundo informações, um fato gravíssimo, gente. Estamos falando de uma grande quantidade de drogas apreendidas em um veículo oficial. É aqui que isso deixa de ser uma operação corriqueira da polícia. E não adianta o Jaiminho ou qualquer outro integrante do governo querer minimizar. Porque uma grande quantidade apreendida em um veículo, preste atenção, oficial, e o pior, a serviço de um órgão federal, sendo encaminhado para um aeroporto internacional, destacou o parlamentar, e está muito certo ele, tá? Segundo ele, o episódio deve ou pode revelar um possível envolvimento com o crime organizado e também o tráfico internacional de drogas, um crime de alta complexidade e severo impacto social e econômico e à saúde pública. E o pior, debaixo do nariz do Haddad. Em seu requerimento, o cabo Gilberto da Silva pede que Haddad informe, né, que o servidor público estava transportando drogas, tá, num carro pertencente ao Ministério da Economia, o qual era destino final da droga. Vai ter que explicar. Você estava levando? Para quem você estava levando? A mando de quem? Qual era o destino final? Se a pasta adotou providências, tá, para evitar novos casos como esse, e se já foi instaurado um procedimento disciplinar em relação a tudo isso. Preste bem atenção, a resposta ao requerimento vai permitir que a Câmara dos Deputados adote providências necessárias para aprimorar, inclusive, instrumentos de fiscalização, controle, acompanhamento do processo administrativo que envolve os atos e a gestão por parte deste governo, informou Silva a um pedido oficial. Então tá aí, parabéns aí aos deputados pela coerência, né? E também a força de trabalhar sim, a satisfação e a Receita Federal, né, em relação a este acontecido, debaixo, no colo do Jaiminho, e o povo brasileiro, com certeza, ele quer resposta. Mais uma vez, estou pedindo para você, né, me ajudar com o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e vamos juntos porque o Brasil não pode parar. Alan Passos tem notícia importante da equipe de jornalismo da Itatiaia. Boa noite, Alan. Boa noite, Cirilo. Boa noite a quem acompanha a jornada esportiva aqui da Itatiaia. Informação de momento: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele rejeitou um recurso de Collor contra a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão em um desdobramento da Lava Jato. Na decisão, Moraes determina a prisão de Collor e o início do cumprimento da pena de
disse que os recursos apresentados tinham caráter meramente protelatório. A pedido do próprio Moraes, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou uma sessão em um plenário virtual para que os ministros analisem essa decisão individual. A sessão começa amanhã às 11 da manhã e termina às 23h59 desta sexta-feira. Mas enquanto isso, a ordem de prisão segue em vigor e pode ser cumprida. Então, na prática, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Episodio de violencia en un colegio privado de la ciudad de Nantes. Este jueves un alumno apuñaló a varios estudiantes, matando a una alumna e hiriendo a otros 3. Los padres de los niños esperaban ansiosos afuera de la escuela, mientras los alumnos seguían confinados en el gimnasio del instituto. Cuando te enteras de que tu hija estaba en la clase donde ocurrió y que no sabes nada más, no sabemos nada. Solo sabemos que ha habido una muerte y que otros no están muy bien. Hoy en día te digo, por un sí o por un no, sacas un cuchillo y apuñalas a la gente, niños, ancianos, jóvenes, padres de buena familia y demás. Entonces, ¿qué? Claro, todo va bien en Francia. El presunto autor de los hechos habría enviado una carta de 13 páginas a todos los miembros del colegio en la que habla de alienación social unos minutos antes de atacar a estudiantes en varias aulas. Luego de la agresión fue detenido por los profesores. La ministra de Educación y ex primera ministra Elisabeth Borne anunció en X que acudiría al lugar de los hechos. Este mediodía se ha producido un ataque con cuchillo en un colegio privado de Nantes. Me dirijo allí con Bruno Retailleau para expresar mi solidaridad con las víctimas y mi apoyo a la comunidad educativa. La ministra ya había anunciado su intención de endurecer las reglas cuando los alumnos son sorprendidos en posesión de cuchillos en los colegios, denunciando un aumento de este fenómeno. O comando do INSS e o sistema de segundo e terceiro escalão está comprometido. Resta evidente de que a coisa é muito mais grave do que se imagina. Esses sindicatos que foram criados têm que investigar quem autorizou a criação dessa gente, como é que eles funcionam. Tem uma, inclusive, que se beneficiou ali que o irmão do Lula é o vice-presidente. Então vejam vocês que é uma coisa complicada, é uma coisa muito profunda que tem que se investigar. Mas o que eu vou dizer para vocês, infelizmente, é triste. Na justiça que nós temos hoje, ninguém vai para cadeia. Se criou uma caixinha tipo Petrolão, assim, lembra? Que todo mundo ganhava um pouquinho e todo mundo ficava de boca fechada? Pois é, a Polícia Federal agora fez os passarinhos cantarem. Então é um sistema muito grave que envolve funcionários concursados, que envolve diretorias. É um sistema que envolve dezenas de pessoas no Brasil inteiro. Tem que ver quem são os culpados. É sistêmico. A Polícia Federal está investigando desde 2019, não começou ontem. Para você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o Dr. Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda. Ficou 80 dias preso depois de Procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF diz que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora,
Aspas. Em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a procuradoria e manter o suspeito preso sem julgamento até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN. Aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina. E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL. Aspas. Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando. Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal. Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Cardoso, esse episódio da intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter algum efeito político, ou até digo jurídico mesmo, em favor de Bolsonaro, porque a imagem está posta. Todo mundo viu, pode até não estar acompanhando tão bem este caso, mas todo mundo viu o momento de intimação, citação do ex-presidente com uma oficial de justiça entrando no quarto de hospital em que ele está, numa UTI aqui em Brasília. Mas é a mesma pessoa que diz, não estou podendo prestar esclarecimentos no processo porque estou em uma condição atípica de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia. Cabe esse argumento e blinda a figura do ex-presidente de não ser citado? Você acha que isso pode reverter em algum dividendo positivo para ele? Veja, Basília, eu pessoalmente considero o Caio uma pessoa sensata, absolutamente sensata, mas que nesse caso faz uma interpretação equivocada e que eu discordo. Não é a hipótese de insensatos fazendo sempre interpretações erradas, a hipótese de sensatez ou insensatez não diz respeito à aplicação, digamos assim, da boa hermenêutica, da boa interpretação. Pessoas sensatas podem fazer interpretações equivocadas e até insensatos podem fazer interpretações corretas. Assim é a vida. E eu afirmo que neste caso, especificamente, nós temos que atentar para dois fatos. Primeiro, foi feita uma live. Ninguém que está num estado deplorável, grave, faz lives. Mas vamos imaginar que ele tivesse tido um momento, um ímpeto, e assim tivesse feito a live e depois tivesse recaído numa situação grave, mergulhado numa gravidade. O oficial de justiça foi e falou com quem?
com o médico Alexandre de Moraes, não, o médico do Supremo Tribunal Federal. Falou com os médicos do hospital, está atestado por ela. E os médicos autorizaram a entrada dela na CPI. Perdão, na CPI não, na UTI. No fundo parece até uma CPI. Mas na UTI. Se os médicos autorizaram, meu Deus do céu, e não houve uma invasão, de quem foi a palavra para que a citação pudesse ocorrer dentro do hospital e que ele não estava grave? Dos médicos do hospital. Não do senhor Alexandre de Moraes. A certidão do oficial de justiça tem fé pública. E eu não posso tratar esta senhora desta forma. Ela tomou todas as cautelas. Ela disse, eu falei com os médicos e falei com os assessores jurídicos do presidente. Tanto que estavam preparados para a citação que Jair Bolsonaro filma a entrada dela. Ele não foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Ele foi avisado que seria citado. Os médicos autorizaram, os assessores jurídicos concordaram. E ele criou um fato político, justamente para que se venha agora dizer do massacre, da perseguição. Uma pessoa idosa que tem sonda gástrica, que sofreu uma cirurgia, uma facada, pode não estar em estado grave. Tanto não estava que fez uma live. Tanto não estava que os médicos, atenção, os médicos dele autorizaram a entrada da oficial de justiça. Ela não arrombou a porta. Ela entrou lá com as próprias pernas, como se viu, com ele já preparado para filmar, porque sabia que seria citado. Nem os seus advogados, os assessores, intervieram para que aquilo não ocorresse em momento algum. Basta ver o filme e vejam a desenvoltura, o desembaraço com que ele falou com ela, tentando extrair o nome Alexandre de Moraes. Isso depõe contra ele próprio, contra seu estado grave. Isso é de uma evidência solar. Da mesma forma, quero observar muito francamente que evidente que situações desse tipo vão ser utilizadas do começo ao fim do processo. A ideia de vitimização é a única saída para quem tem contra si a demonstração cabal, manifesta, evidente, provada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, de que arquitetava um golpe de Estado. É evidente, isso me parece evidente. Repito, caso assim não fosse, qualquer pessoa que estivesse num hospital diria, eu estou num estado de gravidade, e o médico diz, não está. Eu estou, o médico diz, não está. A oficial de justiça perguntou para quem? Para o médico, e foi autorizado a entrar. O que aconteceu no caso? Uma situação que, evidentemente, mostra que a lei foi rigorosamente cumprida. Se Jair Bolsonaro piorou hoje, muito bem, isso é uma outra situação. Naquele momento ele não estava mal. Naquele momento não estava em estado grave. Tanto que mostrou essa desenvoltura toda no vídeo que ele já estava preparado para filmar quando mostra a oficial de justiça entrando, abrindo a porta e entrando. Ou seja, ele sabia que ia ser citado, devidamente avisado pelos seus assessores e provavelmente até pelos seus médicos que haviam autorizado o ingresso. Coppola, Bolsonaro fez cena ou pode ter algum efeito político positivo depois de ter sido intimado no hospital e alardear que foi constrangido? Fez cena, Basília. Depois de eu ler o boletim médico, depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos, graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras. Será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? Zé, com toda a vênia, está sofismando. Por quê? Uma coisa é a autorização médica para que a pessoa seja visitada. Outra coisa completamente diferente, que quem decide não são os médicos, é a lei, é a legalidade da citação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde, que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. São conceitos completamente distintos e, nesse sentido, eu falo que isso não é um silogismo, isso não é uma conclusão lógica. Não é mesmo. Vamos lá. Falando aqui sobre o estado de saúde do presidente. A gente tem os boletins, a gente tem o histórico recente. Isso é a mesma coisa que falar que o Papa não estava em estado grave de saúde na véspera, né, da sua morte, porque fez uma aparição pública. As pessoas, elas podem fazer esforços em situações em que elas não estão bem. Agora, ao contrário do que fez parecer, inclusive, a oficial de justiça, que disse, olha, essas informações já estão todas na mídia,
A citação, a intimação, ela serve para que prazos processuais comecem a correr, Basília. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que não está apta sequer a se alimentar pela própria boca pode começar a responder prazos processuais? É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade, não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não, é de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado no UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus, a lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos. Choca os olhos. Machuca o coração ver um negócio desse. Sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Respeitando aqui o tempo do nosso bloco, eu vou dar mais 30 segundos para cada lado encerrar, amarrar as considerações finais deste tema. Porque, afinal de contas, a intimação foi feita. Agora começa a correr os prazos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a exemplo dos outros investigados que já foram transformados réus neste caso, prestem esclarecimentos, entreguem as suas defesas. Então, mesmo nessa condição de acamado, internado, mesmo com um boletim médico dizendo, olha, ele piorou de saúde, juridicamente falando, isso não teve nenhum poder de transformação. Ele vai ter que se manifestar. Então, para concluir este primeiro bloco, na sua avaliação, Cardoso, qual o próximo passo? O próximo passo é os seus advogados, diante de tudo aquilo que já conversaram com ele, que reuniram de provas ao longo do inquérito, fazerem a chamada defesa técnica, defesa prévia, só isso. Nada mais, algo que é feito pelos advogados, a partir de tudo aquilo que efetivamente já foi discutido previamente por eles. Segundo lugar, muitas pessoas que têm bolsa gástrica, que têm 70 anos, são citadas no Brasil. Terceiro lugar, um médico, quando vê que uma pessoa está grave, não permite nenhum ato processual. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que toma um tiro, a polícia vai lá querer ouvir quem deu e o médico falou, agora o senhor não vai falar, agora o senhor não pode entrar na UTI, o senhor está proibido. Isso acontece cotidianamente, por favor. Se ele foi, o médico autorizou porque entendia que o estado dele permitia a citação. É de uma obviedade total. E não se trata de um conceito jurídico que o médico dá, é médico. E quem define estado grave não é o jurista, é o médico. E ele disse, pode entrar, pode citar. Avisou o Bolsonaro, ele se preparou e fez tudo aquilo. Ou seja, estado grave, uma pessoa não tem condições de fazer uma live, não tem condições de fazer aquela filmagem e ficar argumentando com muita lucidez, perspicácia e agilidade com um oficial de justiça. Me parece de uma evidência também solar esta realidade. Coppola, aquela imagem já tomou conta das redes e provavelmente deve ser utilizada ali pela defesa até como uma alegação de atenuação das cobranças processuais de momento, já que Jair Bolsonaro segue por tempo indeterminado internado. Na sua avaliação, qual é o próximo passo? Olha, ao contrário do que insinuou o doutor Zé Eduardo Cardoso, se não fosse vital para o processo a participação do próprio réu, quem seria citado, intimado, seriam os seus advogados e não a pessoa que está sofrendo a persecução penal. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, por que ele não foi citado, Basília, quando ele entrou na UTI? Porque é um pressuposto, é uma obviedade que uma pessoa que está numa unidade de tratamento intensivo só está lá porque está em estado grave de saúde. E, de novo, quem vai determinar a legalidade de determinada conduta não é o médico, é a norma posta, é a lei. O médico, ele pode simplesmente fazer um exame do tipo, olha, você pode entrar aqui na sala e oferecer um risco ao paciente ou não, mas o objetivo da lei processual é proteger
proteger quem está sendo acusado, inclusive dar a ele o direito ao contraditório, à ampla defesa, uma série de coisas que estão sendo vastamente desrespeitadas por esse processo no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que olhar a coisa da ótica de quem está sendo perseguido judicialmente, né? E esse caso é evidente, ele não está em condições de responder a esses prazos exíguos de um tribunal que já declarou na imprensa que tem o objetivo de fazer um julgamento expedito para julgá-lo esse ano, para não ficar tão chato, não ficar tão escancarada a perseguição política que a imprensa internacional já começou a testemunhar e reportar e que as cortes internacionais, como a Corte Espanhola, já estão reconhecendo. Tem que respeitar aqui a dinâmica de vocês. Vou dar mais 10 segundos, Cardoso. É apenas para igualdade de tempo, né? A chamada isonomia. Eu diria o seguinte, bem objetivamente, eu posso falar o que eu quiser. Agora, se a pessoa tem lucidez e condições de se manifestar numa live, tem condições de fazer também uma gravação com seus advogados. Quem fez a live que ele fez tem condições de falar com seus advogados a hora que quisesse. Da mesma forma, o médico avaliou que ele podia receber a citação. Repito, não houve invasão da UTI. Então é tão claro isso, é tão cristalino, que é evidente, eu posso fazer os apelos até aos céus para que isto compadeça as pessoas, mas na frieza, rigorosamente postos os fatos, é evidente que ele podia receber aquela citação porque não estava ali em estado grave que impedisse esta diligência. Coppola, respeitando o tempo, uns 10 segundos para você, o céu é o limite? Olha, o Dr. Zé Eduardo tem vasta experiência nos tribunais e eu duvido que ele conheça algum caso de um paciente convalescendo de uma cirurgia, 70 anos internado UTI, que já foi citado. Inclusive, a própria oficial de justiça desconhecia, porque ela foi questionada sobre o assunto e desconversou, justamente porque quando você está nesse momento do processo, a última coisa que você quer é violar uma norma processual tão clara e tão objetiva como essa que eu já repeti aqui ad nauseam para a nossa audiência. O assunto é delicado, ele volta a ser tema aqui no nosso grande debate. Tudo que se faz nessa vida tem consequências. E Alexandre de Moraes não é exceção, é regra. Todo esse abuso, mandando intimar Jair Bolsonaro lá no hospital, depois de uma cirurgia de mais de 12 horas, negócio complexo, uma recuperação, dando prazo de 5 dias para apresentar a defesa. Meu amigo, tem uma consequência. E a consequência ela começa a aparecer. Nem sempre as pessoas conseguem ligar uma coisa a outra, mas elas começam sempre a dar suas caras quando menos se espera. E agora, não apenas os Estados Unidos, também com a lei Magnitsky, por via do Donald Trump, ou pelo Congresso Nacional, com a lei que proíbe então e cancela vistos de autoridades que cercearam a liberdade de expressão de americanos, empresas americanas, mas também, agora, em resultado daquilo que ele falou, que não gostava, Moraes disse que não gostava dos Estados Unidos, gostava mesmo era de ir para a Europa. Tem problema não, tem problema não. Deputado, agora, a Polônia está apresentando na Corte Europeia o projeto de sanção, o projeto com sanções a Alexandre de Moraes por conta dessas e de outras, é claro, imagens, mas principalmente pela gota d'água que foram essas imagens de Jair Bolsonaro sendo intimado dentro do hospital. Meus amigos, os poloneses viveram, inclusive esse parlamentar, ele viveu sob o comunismo. Ele sabe o que é, sabe qual é o rolê, sabe de onde vem, para onde vai, o quão duro é. E ele deixou um recado aqui para o povo brasileiro, eu vou trazer para vocês já já. E também o Collor agora teve os seus recursos negados. Eu acho engraçado esse negócio do Moraes. Ele fica agora, não, está negado, rapaz. Tudo é negar recurso, meter o louco e determinou a prisão do Collor. Tudo bem, Collor não é santo, mas peraí. Muita gente está agora agoniada perguntando, Mauro, mas isso não é para de repente criar um precedente para isolar a questão do Lula e deixar o Collor preso numa prisão comum? E para ter um precedente para quando o Bolsonaro for preso, também ser preso numa prisão comum e não numa prisão especial e tudo. Olha, pessoal, a primeira conclusão, assim, eu entendo esse raciocínio, eu considero válido, mas uma coisa que eu aprendi é que Alexandre de Moraes não precisa de precedente. Ele tinha precedente quando ele mandou fazer busca e apreensão aí na casa de generais e de deputados e senadores por causa de fake news.
Tinha algum precedente quando ele abriu um inquérito junto com o Toffoli e arbitrariamente foi tocando à frente, fazendo cacete, metendo busca e apreensão e prisão e o cacete em todo mundo? Tinha precedente quando ele abriu um inquérito e esse inquérito perdura por mais de 6 anos sem conclusão? Não. Tinha precedente nas decisões dele quanto às censuras exercidas durante o período eleitoral que prejudicaram, sim, de fato, pelo menos na minha visão, Bolsonaro? Não tinha precedente. Tinha precedente para prender jornalista, para tirar a matéria do ar? Não tinha, cara. Por contrário, tinha lei contrária, tinha tudo ao contrário. Ele cria o precedente, na mesma não tem negócio de precedente, não. Ele vai lá e faz o louco, mete o louco e pronto. Então, nesse âmbito a gente vê aqui que a loucura é grande demais. É sempre o que eu digo para vocês. Toda vez que vocês verem alguém que tem muito poder, usando poder o tempo todo, cada vez mais, é porque tá acuado. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. A história mostra. Claro que nós estamos numa democracia, mas a título de exemplo, se você olhar para Robespierre, o líder dos jacobinos lá na França, você vai ver que, claro que lá teve guilhotina, esses negócios aqui a gente não tem, nunca vai ter, pelo amor de Deus. Mas lá o uso excessivo do poder foi exatamente aquele negócio da salvação lá, como é o conselho, não sei o grupo da salvação lá que tinha, que tocava uma parte e tinha uma influência muito grande. Então ele assinou mais de 500 prisões, mandou uma galera, milhares de pessoas só perderem a vida. E aí, meu irmão, os parlamentares lá olharam para um lado e para o outro e falaram assim, pô, velho, deixa eu falar, pô, tá indo oposição, tá indo coalizão, tá indo os ex-brothers, os ex-companheiros de batalha, os jacocó, tá indo todo da rapaz, a gente vai levar o cão. Bastava discordar que ia pro cacete. Era considerado traidor imediatamente. Bem, a história nos mostra como a democracia nos guarda a vida, nós jamais teremos execuções aqui no Brasil, né? Sejam elas ali de uma forma ou de outra, direta ou indireta. Agora, se Alexandre vai botar fulano, Collor, na sala, eu duvido muito que ele vai botar numa prisão comum, tá? Até porque há uma história, já um consenso entre aspas, que não significa nada também, de que pelo fato de um presidente da República, em que pese a lei não estabeleça, mas um presidente da República, quando ele exerce esse cargo de presidente da República, ele exerce um cargo de comandante supremo das Forças Armadas. E por serem os oficiais das Forças Armadas terem direito a uma prisão especial em sala de Estado-Maior pós-processo, deveria ele também ter, assim como Lula teve, Collor, e assim por diante. Bem, isso aí, pessoal, na verdade é analisado de acordo com o risco, com a gravidade do caso. Eu duvido muito que... Porque quem decide em tese, né, é quem vai fazer a vara de execuções penais, não é nem ele que vai decidir para onde o cara vai ser preso. Mas a gente sabe a influência que esse animal tem. Então, a gente vai acompanhar esse caso do Collor e ver para que lado o baile vai tocar. Mas tenho eu certeza que se Collor for para sala de Estado Maior, Estado Menor, Estado do cacete a 4, isso aí não é impeditivo e nem garantia de nada. Basta o demônio ali querer, ele faz. Mas Bolsonaro não vai para a cadeia. Não partam desse pressuposto, não partam desse princípio, não aceitem essa verdade. Pessoal, presta atenção. Toda vez que a gente aceita essa verdade, é porque ele quer botar Bolsonaro ali, aqui e tal. A gente está partindo do pressuposto e normalizando ao povo de que Jair Bolsonaro definitivamente será preso e que a gente está acostumando a ideia do povo com isso. Isso não existe, não é assim que funciona, tá certo? Meu irmão, eu vou manter minha certeza até depois da minha morte, porque é o que me resta enquanto bom homem, por ter uma grande fé, uma grande certeza no Criador e saber que quando as sombras saem pelo dia é que está tudo normal, porque precisam de luz para aparecer. O problema é quando as sombras começam a sair na calada da noite sem iluminação. Aí você não está vendo sombra, irmão. Você está vendo assombração. Aí não tem poder, juiz e nem meretriz. De noite, todo gato é pardo. Para quem entendeu, um pingo é sentença inteira, né não? Bem, meu amigo, então, agora vamos dar uma olhadinha para ver o que é que tá rolando nesse papo aqui. Meu irmão, o Eduardo Bolsonaro tá de parabéns.
fez uma ligação, uma conexão. Pessoal, é muito importante esse lance da Polônia. Pô, as pessoas às vezes menosprezam as conquistas. Ah, não tá dando em nada. Bicho, preste atenção. Nós conseguimos já, nós entre aspas, né, Paulo Figueiredo, principalmente o Eduardo Bolsonaro, eles dois conseguiram, junto com o Alan dos Santos, também que foi figura fundamental nisso tudo, Max, todo mundo, foram figuras, pessoal, que conseguiram. Preste atenção, pô. Ai, eles não querem saber do Brasil, já tem América primeiro, meu irmão. Mas não está dizendo que não se importa com o resto, não. Presta atenção. Existe uma necessidade estratégica, bélica e econômica de não deixar a China tomar conta dessa parada aqui. A gente tem que conversar isso em um vídeo para você entender, por exemplo, com essas sanções norte-americanas à China, o que é que vai acontecer agora? A indústria brasileira corre sério risco. Por quê? Porque a China precisa de um novo mercado para jogar esse bando de quinquilharia, bando de porcaria, e vai ser um dos mercados maiores consumidores, somos nós, como aconteceu lá em 2010, 2013, 2014. Agora nós vamos ter uma segunda tomada da China aqui, tá certo? Então, meu amigo, não diminuam a conquista dessas pessoas, essa luta que está sendo feita, não diminuam. Ah, Magnífico não saiu. Tu tá ficando doido, tu acha que é assim? Chega... E aí, Trump, deixa eu te falar aí. Tá vendo aquele vídeo lá? Eu não gosto dele, não. Ele não gosta de papai, tá perseguindo papai. Assina esse papel aí e bloqueia ele do mundo. Ah, sim, claro, como não, me deu papel aqui. Tá aqui, Eduardo, quer mais alguma coisa? Quer quer ir pra Marte? Quer dirigir a NASA? O que é que você quer? Quer um foguete? Não é assim não, meu irmão. É muita conversa, são preparações, são 4 ministérios analisando ali a proposta da Lei Magnitsky para ser assinada por Trump. Será assinada. Logo, tô em breve. E agora, não diminua também. Meu amigo, a gente conseguiu já a manifestação de um ministro de Trump, um ministro norte-americano, que é o Elon Musk, do Rubio, secretário norte-americano, também contra Moraes, e do próprio Trump falando sobre Moraes. Pô, vocês querem mais o quê? Vocês querem que o Trump fique pelado, nu, só de sunga? Escreva Moraes na cadeia e no peito. Vocês estão ficando doidos? Vocês querem mais que isso? Calma! Agora vem a Europa com cacete também invocada lá. O pessoal tá invocado, pessoal. Porque o avançado comunismo, ele amedronta a Europa. A Europa sabe as mazelas que tem ali no avançado da Rússia. Eles sabem as mazelas. E eles sabem que a União Soviética teve uma influência brutal aqui na América Latina. Principalmente ali no início dos anos... do ano 1900 cacetada, 1929, desde 29, ali para 29, de 39 mais ou menos, para principalmente pós Segunda Guerra, mas ainda durante a Segunda Guerra, teve uma influência absurda aqui na América Latina. O processo do terceiro mundismo depois também, nós tivemos muita coisa, certo, pessoal? Então, como nós já nos posicionamos em outrora, agora, meu irmão, temos que nos posicionar. E vocês sabem qual é a posição desse vagabundo que está no poder, que é o Lula. Pois é, mas o Biden não vai tocar assim, não. Vamos ver aqui o que a Europa está aguardando pro Xandão. Esta mensagem é para o povo brasileiro. Meu nome é Dominik Tarzinski e sou membro do Parlamento Europeu da Polândia. A razão pela qual decidi gravar essa mensagem é porque acabei de ver um vídeo do presidente Bolsonaro no hospital visitado pelo oficial do tribunal. Isso é completamente imperdoável. Este tipo de ações tomadas pelo juiz da Suprema Corte, Alexander Moraes, são inaceitáveis. É por isso que decidi responder. As ações tomadas pelo juiz Moraes da Suprema Corte são inaceitáveis. É por isso que a União Europeia precisa tomar medidas imediatas. É por isso que quero informar-lhe que oficialmente apresentarei o meu projeto de resolução para impor Moraes as sanções aqui na União Europeia. Eu costumava viver sob o comunismo. Eu sou da Polônia, sei o que é o comunismo, posso lhe dizer que as ações tomadas por este juiz são apenas um comunismo puro. Eles almejam destruir seus adversários políticos. O comportamento deles, a família Bolsonaro, é um reflexo do comportamento da oposição brasileira, que é apenas uma facção comunista. Por essa razão, precisamos urgentemente proteger os direitos humanos, assegurar a verdadeira democracia e combater os ideais comunistas. Acredite em mim, brasileiros, você não está sozinho. Estamos agindo e a comunidade internacional se mobilizará e juntos venceremos. No final de tudo, seremos vitoriosos. Confia em mim, a família Bolsonaro não é um caso isolado. Toda a oposição no Brasil, todo o mundo e a ala conservadora em geral são tratadas da mesma forma. Olha o que eles querem fazer com o Sr. Trump. Eles tentaram matá-lo e tentaram prisá-lo. Veja o que estão querendo fazer com o Sr. Malay.
Eles tentaram se livrar dele. O que eles tentaram fazer na România cancelou as eleições. Agora eles vão perder em 2 ou 3 semanas. É isso que eles fazem em todo o mundo. É por isso que nós, comunidade conservadora, temos que nos unir, temos que lutar, temos que manter as costas. Então aqui, no Parlamento Europeu, estaremos com Bolton, nossa família, com a oposição brasileira. Vamos defender a democracia e os direitos humanos. No fim de tudo, emergiremos vitoriosos. Então, oficialmente, quero informá-lo novamente que vou apresentar meu projeto de resolução para impor sanções a Alisson Moraes. Alexandre de Moraes, né? Que saiu errado. Então, meus amigos, é isso. É disso que se trata. Cada passo, cada ponto, uma vitória. Nós vamos vencer. Você pode escrever. Bem, eu fico por aqui. Um beijo no coração. Fique com Deus. Comenta pra mim. Digita aí também o que é que você achou do vídeo, da inserção, da colocação, dessa conquista que nós estamos tendo agora contra o Alexandre. E também, pessoal, se você lembrar e puder fazer a contribuição via Pix, que eu peço a vocês, tá aqui, Pix na sua tela, doemaurofagundes@gmail.com. Eu conto com vocês. Um dia vocês vão saber o quão importante foi, é e sempre será essa contribuição que vocês dão. Vocês terão orgulho, certamente, de ter apoiado o trabalho desse canal, o meu trabalho, porque eu farei cada vez mais por onde ser digno da tua confiança. Valeu? doemaurofagundes@gmail.com. Beijo no coração, boy. Tchau, tchau. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.